Aleluia. Irmãos, é uma carta pequena, não é uma carta dirigida a uma igreja. Vocês viram aí que não é como a carta de Paulo aos Filipenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Coríntios e assim por diante. Essa carta de João, ela é uma carta de cunho pessoal. É como se eu pegasse um papel e escrevesse uma carta para o irmão Oswaldo. Então, João, o apóstolo ou o presbítero João, ele pegou a sua caneta, ele pegou a sua tinta e escreveu uma carta para Gaio, que era seu filho na fé. Ele havia pregado o evangelho para Gaio, e Gaio havia se convertido e fazia parte da igreja naquela época. Então, a carta de João, a terceira carta de João, é uma carta pessoal, não enviada para uma igreja, mas enviada para Gaio, que era filho na fé do apóstolo João. Irmãos, essa carta, ela foi escrita de Éfeso. João estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta a Gaio, por volta do ano de 90 depois de Cristo. Logo depois de Cristo, 90 depois de Cristo. Irmãos, uma coisa interessante aqui, que eu gostaria de explicar para vocês, para a gente entender o motivo da carta de João a Gaio. Naquela época, estava existindo uma heresia nos arredores que estava afetando as igrejas existentes naquela redondeza, naquele território. Irmãos, e a heresia dizia o seguinte, vocês vão notar aqui, quando João disse aqui para Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, quer dizer, o seu corpo seja saudável, assim como bem vai a sua alma. Então fique com a sua Bíblia aberta aí, para você acompanhar. Eu gosto que a igreja continue com a Bíblia aberta. Então vocês vão perceber o que eu estou falando, quando Paulo, ou quando João, ele disse para Gaio: espero que você esteja com saúde, e que a sua alma também vá bem, assim como vai bem o seu corpo, saudável. Sabe por que João escreveu isso? João escreveu isso, irmãos, porque naquela época, estava correndo uma corrente doutrinária, herética, é claro, que o corpo era mau, que a pessoa tinha que se preocupar apenas com o espírito, apenas com a sua alma, mas o corpo era mau e a pessoa podia fazer o que quisesse. Quer dizer, a pessoa podia beber, a pessoa podia fumar, a pessoa podia se prostituir, a pessoa podia fazer o que quisesse, não é? A pessoa não precisava cuidar do corpo, porque Deus queria apenas a alma ou o espírito da pessoa. Irmãos, era uma heresia que corria naquela época. Era uma heresia que dizia que o corpo era mau, que Deus queria apenas o espírito. Então, a pessoa cuidando do espírito, o resto que se dane, a pessoa podia fazer o que quisesse. Mas João, quando escreveu a Gaio, ele disse para Gaio o seguinte: eu espero, Gaio, assim como eu tenho recebido notícias de você, eu espero que a sua alma esteja bem, mas eu espero que o seu corpo também esteja bem. Em outras palavras, Gaio, Deus não quer só o espírito não, Deus quer o corpo também. Deus quer um corpo santificado, Deus quer um corpo abençoado. Nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do nosso corpo também, assim como precisamos cuidar do nosso espírito. Então é isso que João estava passando para Gaio naquele momento.
Irmãos, e uma outra coisa interessante aqui nesse texto, nós vemos aqui 3 personagens, 3 protagonistas de uma história, 3 personagens. O primeiro personagem é Gaio, o segundo personagem é Diótrefes, e o terceiro personagem é Demétrios. Irmãos, nós vamos analisar aqui nessa noite a vida de cada um deles, e depois a gente vai ver em qual deles a gente se encaixa. Se a gente se encaixa na vida de Diótrefes, se a gente se encaixa na vida ou na experiência ou no exemplo de Gaio, ou a gente se encaixa na vida e no exemplo de Demétrios. Vamos ver nessa noite quantos Demétrios nós temos aqui. Nós vamos ver nessa noite quantos Diótrefes nós temos aqui. Espero que nenhum. E nós vamos ver quantos Gaios nós temos aqui nessa noite também. A gente vai ver no final da mensagem de hoje em qual deles a gente se encaixa em nome de Jesus. Irmãos, vamos analisar primeiro a vida de Gaio. Irmãos, Gaio era um homem temente a Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Gaio era um homem temente a Deus. Tanto é que João escreve para ele, o presbítero ou o apóstolo João, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Irmão, João amava a Gaio de todo o coração. E ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Ou seja, Gaio, ele era um homem de verdade, que vivia na verdade, que pregava a verdade, que andava na verdade e que tinha um compromisso sério com Jesus. Olha que interessante, não é? Irmãos, Gaio era um homem amoroso, era um homem que vivia na verdade, pregava a verdade, andava na verdade, e também diz aqui o texto, né, que ele era um homem hospedeiro. Os missionários que iam naquela região, Gaio hospedava os missionários com muito amor e com muita alegria. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Então Gaio, irmãos, ele cuidava do corpo, mas ele também cuidava do espírito. Ele era um homem atencioso, ele dava atenção para as pessoas, ele era gentil, ele tratava bem as pessoas, ele se preocupava com as pessoas, ele não era uma pessoa egoísta, ele não pensava apenas em si mesmo, ele não era uma pessoa orgulhosa, não era uma pessoa soberba. Irmãos, ele era amoroso e por isso ele foi elogiado pelo apóstolo João. Irmãos, quantos Gaios nós temos aqui nessa noite? Pessoas que não têm orgulho, pessoas que não têm soberba, pessoas que são gentis, que tratam com cordialidade as pessoas que estão ao seu redor, não maltratam as pessoas que estão ao seu redor, sabem receber bem aqueles que nos visitam, recebem com alegria, recebem com um sorriso no rosto. Irmãos, quem aqui, irmãos, está cuidando direitinho do seu corpo, santificando o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos Gaios nós temos aqui nessa noite, não é? Irmãos, vamos agora para o próximo. Vamos agora para Diótrefes. Vocês vão ver agora o porquê que eu falei que tomara que não tenha nenhum aqui no nosso meio. Eu quero que tenha muitos Gaios aqui nessa noite, mas Diótrefes eu não quero que tenha não. E vocês vão ver agora porquê.
versículo de número 9 aí na sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta aí, versículo de número 9, tenho escrito à igreja, eu tenho escrito as cartas, diz aqui João, para a igreja, porque eu nem sempre posso estar aí, apesar de eu ter aberto essa igreja, mas não é sempre que eu posso estar aí com vocês, é isso que João está querendo dizer. Então muitas vezes eu escrevo, eu pego a tinta, eu pego o papel, eu pego a caneta e eu escrevo para vocês, então olha aqui, ó, tenho escrito à igreja, diz João, ponto e vírgula, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Irmão, Diótrefes era como que eu poderia dizer aqui? Diótrefes era um problema na igreja, era um atrapalho na igreja. Ele não recebia João quando João ia lá, ele não recebia os missionários que João mandava lá para aquela igreja. Irmãos, olha o que mais diz a Bíblia, pelo que se eu for, diz aqui João, trarei à memória, ou vamos nos lembrar, as obras que ele faz, ele quem? Diótrefes, proferindo contra nós palavras maliciosas. Irmãos, ele criticava João para os membros da igreja, ele falava mal de João para os membros da igreja, ele não recebia bem João quando João ia lá na igreja, ele não recebia bem os missionários que iam até lá, ele não recebia bem, pelo contrário, ele falava mal. Vamos continuar o que diz aqui a palavra do Senhor. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impedem os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Ele não recebe bem os missionários, e ainda também não recebe bem aqueles que querem receber bem os missionários, e ainda os lança para fora da igreja. Amado, não sigas o mal. Agora João está escrevendo para Gaio, né? Agora, versículo 11, amado, não sigas o mal, ou seja, não siga o exemplo de Diótrefes, mas siga o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Irmãos, vamos ver com mais detalhe quem era Diótrefes. Vamos ver com mais detalhe. Irmãos, olha que coisa interessante. Diótrefes era aquele homem que queria controlar a igreja. Ele sabia que João era o líder da igreja, ele sabia que João era o pastor da igreja, ele sabia que Gaio era um líder que João havia deixado ali para dirigir a igreja. Mas irmãos, Diótrefes, ele queria controlar a igreja. Era aquele tipo de pessoa que se levanta muitas vezes contra a liderança da igreja. Ele era o bom, o líder não era nada. Ele era o bom, João não era nada. Ele queria comandar, ele queria dirigir a igreja através das suas próprias ideias. Irmãos, os defeitos de Diótrefes: recusou ter relacionamento com os outros líderes da igreja. Ele se recusava a ter relacionamento com a liderança da igreja. Ele não respeitava liderança da igreja. Ele não era submisso à liderança da igreja. Segundo, ele caluniava a liderança da igreja, inclusive o próprio João e o próprio Gaio. Além dele não respeitar a liderança da igreja,
além, diz aqui, né, que nós acabamos de ver, além dele recusar ter relacionamento com os líderes, além dele caluniar a liderança, ele não recebia os pregadores enviados por João. Quando João enviava um pregador, ele fechava a porta para esse pregador. Era ele que era o comandante da igreja. Era ele que fazia a cabeça dos membros da igreja contra a liderança da igreja. Irmãos, e não bastando apenas isso, ele excomungava os que não aceitavam a sua liderança. Ele mandava embora da igreja. Não quer viver igual eu? Não quer obedecer a mim? Então fora da igreja. Estão excomungados da igreja. Vão embora da igreja. Irmãos, olha que coisa interessante. Irmãos, era ditador, não era submisso à sua liderança. Era uma pessoa ciumenta, orgulhosa, caluniadora, encorajava o pecado e desencorajava a vida correta diante de Deus e diante da igreja. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que nós devemos confrontar o pecado antes que ele destrua a igreja. Então, irmãos, se João não tivesse tomado uma posição, Diótrefes teria destruído a igreja, com o seu autoritarismo, com a sua ditadura e com a sua falta de temor ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e hoje, infelizmente, nós vemos esse problema em muitas igrejas. Muitas igrejas, aqui, graças a Deus, nós não temos esse tipo de problema. Graças a Deus, é uma igreja que caminha bem. A liderança caminha bem, presbíteros, diáconos, liderança de departamentos, todos unidos e abençoados. E a igreja vai bem e cresce para a glória do nosso Deus. Mas, irmãos, muitas igrejas por aí sofrem por causa disso. Tem muitos diótrefes dentro da igreja, que atrapalham o crescimento da igreja. Tem muitos diótrefes dentro das igrejas, que atrapalham o trabalho da liderança da igreja. Às vezes o pastor quer trabalhar, mas o diótrefes não deixa. Às vezes o evangelista quer trabalhar, mas o diótrefes não deixa. Às vezes o grupo de mulheres quer trabalhar, mas tem uma diótrefe lá no meio que não deixa. Às vezes o grupo de varões quer trabalhar, mas tem um diótrefes ali no meio. Às vezes o conselho da igreja quer trabalhar, mas tem um diótrefe ali no meio. Às vezes o pastor quer trabalhar, mas tem um diótrefe ali no meio. Irmãos, eu disse que graças a Deus aqui não temos isso. A igreja é uma bênção, é abençoada, nós sentimos a presença de Deus, o nome do nosso Deus é glorificado aqui no nosso meio, aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Mas, irmãos, durante o decorrer do meu ministério, né? Durante o decorrer do meu ministério, já 30 anos de ministério da palavra. Mas, irmãos, quanto eu tenho visto por aí, quantos diótrefes têm atrapalhado a obra de Deus e o crescimento da igreja. Irmãos, nós precisamos acabar com esses diótrefes. Nós temos, irmãos amados, que orar para que Deus tire os diótrefes de dentro das igrejas, para que as igrejas sejam abençoadas, para que as igrejas sejam livres e o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, a igreja não precisa de caluniador, a igreja não precisa de pessoas que critiquem a liderança. Irmãos, nós não precisamos de pessoas que mandam embora aqueles que vêm para a igreja. Nós não precisamos de nenhum líder ditador, nós não precisamos de nenhum insubmisso à liderança, não precisamos de nenhum ciumento, orgulhoso,
caluniador. Nós não precisamos de ninguém que encoraja o pecado e desencoraja a vida correta diante de Deus. Nós precisamos confrontar o pecado antes que ele destrua a igreja, em nome de Jesus. Gaio, uma bênção, hospitaleiro, amigo de João, submisso àquilo que João dizia, andava de mãos dadas com João, era uma bênção. Tanto é que João o amava de forma cordial e verdadeira. Irmãos, Gaio, uma bênção na vida da igreja. Mas Diótrefes, irmãos, era um problema dentro da igreja. E esse problema tinha que ser cortado, tinha que ser banido em nome do Senhor Jesus. E João diz aqui que quando ele fosse até lá, ele queria ter um bate-papo de tete a tete com Diótrefes. Ele queria ter uma conversa com Diótrefes para chegar a um denominador comum. Mas irmãos, ainda tem um líder aqui, ainda tem mais um. Eu falei que eram 3: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Irmãos, quem era Demétrio? Vamos ver aqui o versículo 12. Todos dão testemunho de... Vocês estão lendo aí? Todos dão testemunho de Demétrio. Olha que interessante, todos dão testemunho de Demétrio. Em outras palavras, João está dizendo aqui, todos falam bem de Demétrio. Olha, o que tem chegado até mim, João, é que Demétrio é também uma bênção na vida dessa igreja. Todos testemunham de Demétrio, ou seja, todos me falam da bênção que Demétrio é aí no meio de vocês. Vamos continuar. Até a mesma verdade, Demétrio também vivia na verdade, pregava a verdade. Essa heresia que estava campeando naquela época, que Deus não estava preocupado com o corpo, mas somente com o espírito, Demétrio também não comungava com essa doutrina, como Gaio também não comungava com essa doutrina, e nem João comungava com essa doutrina. Olha o que diz aqui, até a mesma verdade, ou seja, olha, o Gaio, eu tenho ouvido falar de Demétrio, e olha, o que tem chegado até mim, é que Demétrio é igual a você, ele anda também na verdade, ele vive na verdade, ele busca a verdade, ele prega a verdade está no coração dele, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um compromisso sério com Jesus, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Demétrio também é um homem que anda na verdade. E também nós testemunhamos isso. Em outras palavras, nós vimos isso com os nossos próprios olhos, que ele é um homem exemplar dentro dessa igreja aí. Ele anda na verdade, ele vive a verdade, ele é como você, Gaio, você é uma bênção, Demétrio também é uma bênção, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Em outras palavras, Gaio, você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Demétrios é um homem de Deus, é um homem que vive na presença de Deus, anda na presença de Deus, e é um auxiliar que você tem aí, que eu recomendo e estou orando por ele, porque ele é um homem de Deus. Então, irmãos, 3 personagens, 3 protagonistas de uma história. Agora, para encerrar, nós estamos encaixando aqui com qual deles? Qual deles nós estamos encaixando?
Você que está aqui na igreja, você que está me assistindo pelo Facebook, você que está me assistindo pela internet, pelo site da igreja ao vivo neste momento, qual dos três personagens, com qual dos três personagens você se identifica? Com Gaio, com Diótrefes ou com Demétrio? Irmãos, vamos escolher um deles hoje, para a gente seguir o exemplo, para a gente ser abençoado, para a igreja crescer na presença do Senhor, para a igreja ser unida na presença do Senhor. E se você quer que eu te dê uma dica, siga o exemplo de Gaio, um homem amoroso, um homem que se preocupava com as pessoas, um homem gentil, não era um homem egoísta, não era orgulhoso, não era soberbo, mas era amoroso, e vivia, andava e pregava a verdade. Também eu te indico nessa noite Demétrio, que era igual a Gaio, também vivia na verdade, também amava as pessoas, andava na presença de Deus, tinha um testemunho verdadeiro e fiel diante das pessoas que o rodeavam, e por isso foi elogiado pelo apóstolo João. Agora, Diótrefes, vamos excomungá-lo de dentro de nós, vamos excomungá-lo, vamos tirar o Diótrefes de dentro de nós nesta noite, e vamos ser uma bênção para a igreja, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palma para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. E João termina essa carta dizendo assim, tinha muito que escrever. João termina dizendo, olha, eu tinha muita coisa para escrever, tinha muito que escrever, mas não quero escrever com tinta e pena, espero porém ver-te brevemente, ou seja, espero ir aí até vocês logo, e falaremos de boca a boca. Aí João termina a carta dizendo, paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Ou seja, transmita a minha saudação um por um, citando o nome de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e quanto à heresia que estava correndo naquela época, que Jesus ele estava interessado apenas no espírito e não no corpo, a pessoa podia fazer o que quisesse, a pessoa podia fazer o que quisesse, a pessoa podia andar da maneira que quisesse, a pessoa podia mentir, podia roubar, podia beber, podia adulterar, podia trair a esposa, podia fazer o que quisesse, porque Deus queria apenas o espírito, o corpo não. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha o que diz o texto, para derrubar aquela heresia que eles estavam vivendo naquela época. Olha o que Paulo escreve aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santifiquem o vosso corpo, a alma e o espírito. Aleluia. Sejam conservados o espírito, a alma e o corpo, irrepreensíveis,
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquela heresia era diabólica, porque Deus, Ele não quer apenas uma parte de nós, Ele quer tudo. Amém, irmãos? Ele quer tudo. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito santificados até o dia que Ele voltar para arrebatar a sua igreja.